Boa tarde. Como havia prometido, estou de volta aqui agora para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Jó. Terminei agora há poucos dias a leitura dos demais capítulos e nós meditamos a primeira vez sobre Deus, somente Deus. E vamos continuar do capítulo 21 de Jó até o capítulo 42. Como nós falamos, os primeiros capítulos, quando se fala sobre Jó, fazendo um breve resumo do que já vimos, quando se fala sobre Jó, sempre se fala do capítulo 1, da sua integridade, da sua retidão diante de Deus, do fato dele apresentar os seus filhos a Deus, mesmo não sabendo se eles haviam pecado, e do capítulo 42, quando fala do seu arrependimento, dele fala a Deus que falou de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para ele, e ele confessa diante de Deus. E esse intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 42, que faz parte também da história de Jó, muitas vezes é esquecido. Muitas vezes não é tão falado, e nós estamos frisando mais essa questão. Na primeira parte falamos sobre a questão de Jó e seus amigos ficarem trocando farpas, um acusando o outro, Jó desmerecendo seus irmãos, seus amigos, melhor dizendo, e os amigos de Jó tentando colocar na cabeça de Jó de que ele não podia questionar a Deus daquela forma, e Jó falando, tipo, no sentido de que quem são vocês? Vocês não são dignos para me repreenderem. Do capítulo 21 até o capítulo 42, muda um pouco a temática da questão. Os amigos de Jó não estavam mais trocando farpas com ele, se acusando, ou um acusando o outro, mas agora os amigos de Jó passam a questionar diante de Jó a sua fé, a sua fidelidade para com Deus e a sua vida, no sentido de que se Jó havia pecado e não havia confessado diante de Deus, e Deus talvez poderia estar pesando a mão sobre Jó. E Jó tenta se justificar até mesmo diante de Deus, falando dos perversos que haviam na época, e como se Deus olhasse para ele, que era justo aos olhos dele, e não olhasse para os perversos que eram maus. E nesse contexto entra Eliú. Ele até fala ali, eu sou mais jovem do que vocês, achava que talvez eu nem poderia falar com vocês, mas ele inicia a sua fala com Jó, repreendendo a Jó e os seus três amigos. Do capítulo 32 em diante, que Eliú começa a falar com Jó. E do capítulo 32 até o capítulo 37, somente Eliú fala. Eliú exorta a Jó, e devido ao seu comportamento para com Deus, que Jó não poderia questionar a Deus daquela forma, que Jó não poderia tentar se justificar até mesmo diante de Deus, como se Deus devesse algo a ele, como se a justiça dele, Jó, viesse diretamente dele e não de Deus. Ele era justo porque ele era justificado por Deus. Era o próprio Deus, através do Espírito Santo, que agia na vida de Jó. No capítulo 38, o próprio Deus já fala diretamente com Jó e esclarece a Jó quem era ele, quem era Jó e a sua forma de agir. No verso 2 ao verso 5 do capítulo 40, Jó se humilha diante de Deus. Aí ele já se apresenta como um servo que depende do Senhor, que reconhece a soberania de Deus e de que todas aquelas coisas que aconteceram na sua vida não foram uma punição de Deus por algum pecado. Deus não se esqueceu dele. É simplesmente Deus, na sua soberania, trabalhando na vida de Jó, mostrando a Satanás como Deus agia na vida dos seus servos e por que os seus servos eram tementes e fiéis a Deus. Do capítulo 5 ao final do capítulo 41,
Deus se manifesta a Jó, falando a ele da sua criação, da forma como Deus sustenta a criação, da forma como Deus age através dos meios da criação. E no capítulo 42, aí sim, Jó confessa diante de Deus: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Aqui ele reconheceu quem era Deus, porque Deus estava agindo daquela forma na vida dele. No versículo 3 ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ensina-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu costumo dizer que as coisas na vida de Jó estavam tão boas, que Deus agia e Jó nem sentia. Via Deus agir na vida das outras pessoas, as outras pessoas que testemunhavam a ele a forma como Deus agia na vida dele, e aqui ele pôde experimentar diretamente. Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, nos seus filhos, na sua saúde, menos na sua vida. Deus tinha um propósito com tudo isso. Do versículo 7 ao versículo 9, a repreensão de Deus aos amigos de Jó. Do versículo 10 ao versículo 17, Deus então restaura a prosperidade de Jó. Jó já era muito rico, o homem mais rico da região. E Deus ainda dobra toda a sua riqueza. Jó tinha filhos e filhas, e Deus dá a ele o dobro dos filhos e das filhas. E Deus dobra ainda a sua saúde, que também foi uma das provas de Deus para com ele. O que nós aprendemos com isso? Do capítulo 1 ao capítulo 20, nós vemos que muitas vezes nós nos comportamos como Jó. Não é? Nós erramos, nós pecamos. Assim como a mulher dele, queremos questionar a Deus: amaldiçoa o teu Deus e morra. Assim como ele e seus amigos, querendo nos justificar com pessoas que estão abaixo de nós, não olhamos para exemplo. E ali eu vejo mais uma arrogância de Jó, porque nos primeiros capítulos os seus amigos estavam preocupados com ele, tanto que ficaram 7 dias com ele sem falarem nada. Eles se preocuparam porque Jó estava se portando erroneamente diante de Deus. Agora, já do capítulo 21 para cá, os amigos começam a trazer questionamentos que não eram válidos para Jó. E aí entra Eliú, um jovem, para repreendê-los, para repreender a Jó e para mostrar a Jó o quanto Jó estava errado com Deus. E Jó então confessa, Jó então se prostra diante de Deus e passa a reconhecer quem era Deus. E a forma de Deus agir na vida dele. Nós muitas vezes caímos nesse mesmo erro. Nós selecionamos a quem devemos ouvir. Tá certo que muitas pessoas vêm falar conosco simplesmente curiosos por que está acontecendo na nossa vida, mas nem por isso nós devemos deixar de ouvir os bons conselhos. As pessoas que estão realmente preocupadas conosco. No primeiro momento, eu pessoalmente vejo como uma preocupação dos amigos. No segundo momento, não. Aí eles já partem para o outro lado, né? Com seus egos feridos, passam a atacar a Jó. Aí já é diferente. Então Deus os repreende depois devido a isso, assim como repreende a Jó. Agora, Eliú foi muito sábio nas suas palavras. E como ele se colocou como um jovem, muito mais novo do que eles, e Deus o usou como instrumento dele para repreender a Jó. E aí então Jó se prostra, reconhece a Deus, reconhece a soberania de Deus e confessa diante de Deus. Nós precisamos estarmos com nossos corações mais voltados para Deus e atentos aos recados de Deus na nossa vida. Seja naquilo que Deus faz na nossa vida, seja naquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida, seja nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor para falar conosco, através de um simples ato, através de uma oração, através de uma palavra. Tinha um presbítero na minha igreja, não vamos entrar aqui na discussão da questão do presbítero pregar e ensinar e tudo mais, mas esse presbítero não fazia nem liturgia na igreja. Mas ele era muito sábio.
Um dia eu passei por um constrangimento, vamos dizer assim, na igreja. Ele me parou na porta da igreja e me consolou com sábias palavras. Aquele presbítero, que não fazia nenhuma liturgia, mas foi sábio ao me parar na porta da igreja e a trazer aquelas palavras. Eu nunca esqueci. Um dia eu falei com ele, ele não se lembrava, mas eu me lembro. Hoje ele já está com Cristo nos céus. Mas eu me lembro das palavras dele. Eu nunca vou esquecer das palavras dele. E guardo comigo aqui, ó. Deixemos de olhar para as adversidades como Deus em conflito conosco. Deus não entra em conflito com ninguém. Deus trata das nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos assim como os amigos de Jó. Então você está em pecado, você está sendo infiel, Deus se esqueceu de você, você se esqueceu de Deus. E nós começamos a questionar. Há pouco tempo o pastor Lucas falou sobre isso na igreja. Nós muitas vezes questionamos porque estamos cambaleando na fé. Se nós estamos questionando, isso é convicção de que estamos com Deus. Estamos fracos na fé, mas estamos com Deus. Porque aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não quer compromisso com Deus, nada incomoda na sua vida. Por isso que Jó se despertou. Porque se ele desse ouvido à sua mulher, se ele desse ouvido aos seus amigos, ele tinha virado as costas para Deus. Tinha deixado Deus de lado, não tinha se voltado para Deus. E é isso que você quer para a sua vida? É isso que nós queremos para a nossa vida? Se coloque mais na dependência de Deus. Dobre o seu joelho no sentido de que não é só de joelhos dobrados que Deus vai te ouvir. Dobrar o joelho é se humilhe diante de Deus. Reconheça quem é Deus. Reconheça quem é você. A Deus cabe toda a justiça. A nós, como diz o profeta, coragem de vergonha. Nós não somos nada. Nós achamos que somos alguma coisa. Nós não fazemos nada. Nós achamos que fazemos alguma coisa de nós mesmos. Tudo provém de Deus. A nossa disposição em servi-lo. A nossa fé por meio do entendimento da sua palavra. E nós muitas vezes questionamos a Deus. Domingo eu pregava na igreja. Eu relembrei uma ilustração antiga que sempre nós pregadores, nós já fizemos várias vezes. O que aconteceu lá com Adão. Adão peca e Adão faz o seguinte gesto, ele faz assim: a mulher que tu me deste, Senhor. Um dedo está para a mulher, um dedo está para Deus. Mas ele se esquece que tem 3 dedos para ele. E ele foge da sua responsabilidade. Nós não pagamos pelo pecado dos nossos pais. Não existe maldição hereditária. Não existe karma na nossa vida. Existe o nosso pecado. Existe a dureza do nosso coração. Existe um coração, assim como diz Jeremias, que é desesperadamente corrupto. Não é só corrupto, é desesperadamente corrupto. O nosso coração só pende para o mal. E muitas vezes queremos nos basear pelo nosso coração. Baseie-se pela palavra de Deus, não pelo seu coração. Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Nosso coração pode proceder tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Então, muito cuidado com o seu coração. Tenhamos muito cuidado com o nosso coração. Que esse ano de 2020 tenha sido um ano de aprendizado. Não de nos desvencilharmos de Deus, não de imaginarmos que Deus se esqueceu de nós, mas tirarmos lições de toda essa situação que essa pandemia trouxe. Tem muitas pessoas dizendo assim: a pandemia nos ensinou isso, isso e aquilo. A palavra de Deus ensinou isso a vida toda. E não prestaram atenção nisso. A pandemia não me ensinou nada. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo. A palavra de Deus é lição para tudo. Que iniciemos um novo ano, ano de 2021, com essa certeza. E com mais vontade ainda de servirmos a Deus, de nos alimentarmos da sua palavra, de nos fortalecermos
para termos famílias fortes, para termos igrejas fortes, para termos uma sociedade forte, para que tenhamos um país que realmente tema a Deus, não essa hipocrisia de muitos que se dizem cristãos e defendem o aborto, como aconteceu na Argentina agora. E no Brasil tem muitos que se denominam cristãos, que defendem o aborto. Na igreja, no Brasil tem muitos que se denominam cristãos e querem viver uma vida em desacordo com a palavra de Deus, porque o mundo mudou, porque a cultura mudou. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus permanece a mesma. E assim como Jó, conheçamos mais a Deus. E temos a nossa vida basilada pela palavra de Deus. E assim como Paulo disse, imitemos a Cristo. Ao olharmos para o nosso irmão, não olhamos para os seus defeitos. Olhamos para aquilo que ele tem que identifica a Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Que essas breves meditações sobre o livro de Jó possam nos ajudar a entendermos mais a palavra de Deus e como muitas vezes erramos, assim como aconteceu com Jó, para com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ao entendermos os vários acontecimentos da nossa vida. Deus nos abençoe. Amém.